No início da história, encontramos um rapaz de 18 anos chamado Mark que, ao regressar a casa com o seu melhor amigo, descobre que a sua mãe organizou uma festa surpresa para o seu aniversário, com todos os seus amigos presentes, deixando-o muito feliz. Durante a festa, Mark avista a sua amiga Melanie, por quem ele é apaixonado, e fica a olhar fixamente para ela, incapaz de desviar o olhar. O seu melhor amigo aproxima-se e sugere que Mark mande a mãe sair de casa nessa noite para que ele possa convidar Melanie e os seus amigos para se divertirem. Mark vive sozinho com a mãe, pois o seu pai faleceu há alguns anos, e desde então a sua mãe cuida dele sozinha, querendo dar-lhe toda a felicidade e opem que ele se torne um homem bem-sucedido, preocupando-se constantemente com ele. A mãe de Mark tem namorado um homem chamado Paul, que vai à casa deles regularmente. Nessa noite, Mark convence a mãe a sair para um encontro com Paul, e após a sua saída, o melhor amigo de Mark, Melanie e os seus amigos aparecem para uma festa com bebidas, onde o amigo de Mark beija uma das amigas de Melanie, enquanto Mark e Melanie ficam sentados em silêncio. De repente, a campainha toca e Mark abre a porta para um homem idoso que foi enviado pela sua mãe para verificar se estava tudo bem, dando conselhos a Mark sobre os seus estudos, onde descobrimos que Mark é um programador excepcional e que vai entrar numa boa faculdade em alguns meses. No dia seguinte, Mark vai a uma loja comprar mantimentos a pedido da sua mãe e conhece uma mulher de 40 anos chamada Carissa, que pede a sua ajuda para comprar produtos para o chuveiro. Mark ajuda-a e fica hipnotizado por ela, completamente atraído. Quando Mark está a sair da loja, Carissa pede a sua ajuda para instalar o chuveiro, oferecendo-lhe dinheiro, mas Mark recusa e acompanha no seu carro até casa, onde instala o chuveiro. Carissa aproxima-se de Mark, tira a roupa e convida-o para tomar um duche com ela. Mark, já atraído por ela, não consegue resistir e junta-se a ela, divertindo-se muito. Ao regressar a casa, o rosto de Mark transborda de felicidade, e ele conta ao seu melhor amigo sobre Carissa, descrevendo-a como uma mulher linda e rica com quem se divertiu muito, mas o seu amigo não acredita nele. Nessa noite, Mark prepara-se para um encontro com Carissa, e quando a sua mãe pergunta com quem vai sair, ele não responde. Paul, que está presente, diz à mãe de Mark para não se preocupar tanto e para dar ao filho mais liberdade. Mark sai de casa e encontra Carissa à sua espera de carro. Eles vão a um restaurante onde jantam e conversam, e Mark pergunta a Carissa se é casada, ao que ela responde que sim, mas que o seu marido já faleceu, entristecendo Mark. Ele mostra-lhe depois uma aplicação na qual tem trabalhado há alguns anos, e Carissa, que gosta muito da aplicação, diz-lhe que tem um amigo que trabalha numa empresa de software e que falará com ele sobre a aplicação, deixando Mark feliz, mas ela diz-lhe que ele terá de dar algo em troca. Quando Carissa se afasta para pagar a conta, um empregado avisa Mark para se afastar dela, dizendo que ela não é boa pessoa, mas Mark ignora-o. Na manhã seguinte, a mãe de Mark pergunta-lhe por que chegou tão tarde e onde esteve, preocupando-se que ele esteja a envolver-se em coisas erradas ou a consumir drogas, mas Mark evita falar com ela e sai. Mark começa a passar a maior parte do tempo com Carissa, divertindo-se em casa dela, e ambos adoram passar tempo juntos. A mãe de Mark, preocupada com a sua ausência, sente que o filho se está a afastar dela. Ao verificar o seu telemóvel, encontra o número de Carissa, assumindo que Mark está a namorar uma colega da faculdade, e decide convidar Carissa para jantar em sua casa. Entretanto, vemos Carissa ter comportamentos estranhos e a tentar magoar-se, sugerindo que ela tem problemas psicológicos. Carissa vai à casa de Mark, surpreendendo-o, e a mãe de Mark descobre que o filho está a namorar uma mulher da sua idade, ficando chocada e não gostando nada de Carissa. Durante o jantar, Carissa comenta que Mark criou uma aplicação fantástica e que pode começar um grande negócio, sugerindo que ele pode saltar a faculdade, o que a mãe de Mark desaprova totalmente, não querendo que o filho prejudique o seu futuro. Carissa responde que Mark já é adulto e deve tomar as suas próprias decisões, levando a uma discussão entre as duas. A mãe de Mark, furiosa, acusa Carissa de se estar a aproveitar do seu filho e insulta-a, levando Carissa a sair. Mark segue-a e Carissa pergunta-lhe por que não a defendeu, manipulando-o contra sua mãe e dizendo-lhe que ele deve ser independente.
Carissa leva Mark para sua casa, onde a mãe de Mark, zangada, vê o filho a ir-se embora. Mais tarde, a mãe de Mark investiga Carissa online e descobre um artigo que revela que Carissa era casada com um homem rico mais velho cujo corpo foi encontrado em casa, tendo a morte sido considerada suicídio, o que levou Carissa a herdar toda a sua fortuna, aumentando a sua preocupação. Na manhã seguinte, a mãe de Mark vai à casa de Carissa para buscar o filho, mas Carissa não a deixa entrar, ao que a mãe de Mark diz que o filho a deixará um dia, e Carissa responde que ensinará Mark a deixá-la para ficar com ela. A mãe de Mark vai-se embora furiosa, e Carissa diz a Mark que ele pode viver com ela naquela casa grande, mas Mark recusa, dizendo que vai ingressar na faculdade dentro de um mês e que prefere não estar longe da mãe, optando por viver com ela. Carissa fica furiosa e manda-o embora, e Mark vai-se embora no carro do amigo. Entretanto, a mãe de Mark pede ajuda a Paul para separar Mark e Carissa, mas Paul diz-lhe para deixar Mark aprender com os seus erros, o que a mãe desaprova, tendo a ideia de aproximar Melanie, de quem Mark gosta, de Mark para afastar Carissa. Mark está em videochamada com Carissa, que se desculpa e convida-o para sua casa nessa noite, mas Mark recusa porque a mãe lhe disse que Melanie vai visitá-lo. Carissa fica furiosa. Melanie vai à casa de Mark, deixando-o feliz, e ambos almoçam e conversam. A mãe de Mark dá-lhe dinheiro para saírem, e Mark e Melanie passam a tarde juntos, revelando-se que Melanie também gosta de Mark, e beijam-se. Carissa, observando-os de dentro do carro, fica furiosa e com ciúmes. Quando Melanie leva Mark para a casa de carro, Carissa entra no carro, agarra Melanie e coloca a fita adesiva na sua boca, ameaçando-a com uma faca, dizendo que se não se afastar de Mark, a matará, cortando-a na bochecha antes de sair. No dia seguinte, quando Mark liga a Melanie, ela não atende, deixando-o preocupado. Entretanto, Paul visita a mãe de Mark e diz-lhe que ela se preocupa demasiado com o filho e tenta controlar tudo, sugerindo que devem terminar a relação, deixando-a triste. Mark diz ao amigo que vai terminar com Carissa porque quer ter uma relação com Melanie, o seu verdadeiro amor. O amigo de Mark vai à casa de Carissa na esperança de que ela o aceite como namorado, mas quando Carissa descobre que Mark a vai deixar, decide tomar uma medida drástica. Mark recebe uma videochamada de Carissa, que diz que um amigo que trabalha numa empresa de software vai ver a sua aplicação nessa noite e que ela o vai buscar de carro. Mark reluta mas acaba por aceitar. Antes de sair, avisa a mãe. Em casa de Carissa, Mark apresenta a sua aplicação ao amigo, que diz que já existe algo semelhante no mercado, mas que pode oferecer-lhe um emprego devido ao seu talento. Mark recusa, dizendo que primeiro precisa de terminar a faculdade, e prepara-se para sair. Carissa, percebendo que Mark já não está interessado nela, fica furiosa e bate-lhe na cabeça com uma garrafa de cerveja, deixando-o inconsciente. Quando Mark acorda, está acorrentado num quarto. Carissa entra e diz-lhe que ele a ia deixar após usar a aplicação, e começa a torturá-lo, revelando que matou o marido porque ele a traía. Mark, aterrorizado, implora que o liberte, mas Carissa corta-o com uma faca, causando-lhe grande dor. De manhã, a mãe de Mark, preocupada com a sua ausência, tenta ligar-lhe sem sucesso, e conta tudo a Paul, indo depois à casa de Carissa à procura do filho. Carissa convida-a a entrar e diz-lhe que, se quiser ver o filho, deve usar algemas. A mãe de Mark, sem alternativa, aceita, e Carissa leva-a ao quarto onde Mark está inconsciente e ferido. A mãe de Mark chora ao ver o filho naquele estado, e Carissa diz-lhe que a sua relação arruinou-se por causa dela e que ela deve suicidar-se ou matar o filho, saindo do quarto com uma arma. A mãe de Mark diz ao filho que percebeu os seus erros e que devia tê-lo deixado ter mais espaço. Ouvindo um tiro, Carissa regressa ao quarto e vê a mãe de Mark no chão. Quando se aproxima para verificar, a mãe de Mark ataca-a, e segue-se uma luta perigosa entre as duas, com a mãe de Mark a conseguir derrotar Carissa, deixando-a inconsciente, e a tentar levar o filho ferido para fora. Carissa acorda e tenta atacá-los novamente, mas Paul aparece e ataca-a com uma arma, matando-a. Eles ouvem um barulhido vindo de uma caixa no quarto, abrem-na e libertam o amigo de Mark, que Carissa tinha capturado. Alguns dias depois,
Mark prepara-se para ir para a faculdade com Melanie, e a mãe de Mark leva-os, com o relacionamento entre Mark e a mãe agora reparado, e o filme termina.